Olá! Quando se fala em tecnologia, o que vem à sua cabeça? Máquinas de última geração, comunicação à distância, novas formas de interagir uns com os outros? Tudo isso tem a ver com tecnologia, claro. Mas não só isso. Tanto que a palavra, nesta série que começa hoje, ganha uma letra a mais, que faz toda a diferença. O S. Tecnologias. Ao longo da história foram criados diversos meios e técnicas que vêm modificando as relações do homem com o mundo. E os impactos dessas criações se deram em diversos momentos, em diversas áreas, inclusive na educação. Por isso, o tema do Salto para o Futuro desta semana é Tecnologias e currículos a serviço de quem? Vivemos em uma época marcada pelas novas tecnologias da informação e da comunicação. O Salto para o Futuro veio até São Paulo para ver o que muda nessa nova realidade. E veja ainda. Século XX, a era das grandes invenções. Na linha do tempo, saiba como e por que as criações tiveram um crescimento veloz no último século. Tecnologia, encantamento ou desilusão? Como o desenvolvimento dos recursos tecnológicos interfere nos dilemas sociais e nas questões éticas no século XXI. No Sesc Madureira, no Rio de Janeiro, vamos conhecer oficinas e atividades desenvolvidas no espaço Internet Livre. Em São Paulo, vamos ao Museu da Pessoa para saber como tecnologia e histórias de vida se unem para a preservação da memória. E não perca, Fernando Almeida, professor da PUC de São Paulo, é o entrevistado do programa de hoje. Mas em nada o conteúdo trazido pela web substitui o trabalho de assimilação que é feito em dupla mão. É feito com o aluno e é feito com o professor, é feito com a classe, é feito solitariamente, é feito com a família, é feito com a comunidade. Seja bem-vindo ao Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, o canal da educação. No livro A Corrida para o Século XXI, no Loop da Montanha-Russa, o professor e historiador Nicolau Sevchenko diz que se somarmos todas as criações, desde a origem da humanidade até hoje, 80% delas se concentraram no século XX. E de todas essas invenções, mais de 2/3 foram criadas depois da Segunda Guerra Mundial. Mas como todo esse avanço tecnológico tem interferido na vida da gente? O domínio da técnica de produção do fogo, a invenção da escrita e o desenvolvimento da energia elétrica são capítulos marcantes da história da humanidade. Capítulos que muitos pesquisadores consideram indispensáveis quando se fala na história da evolução tecnológica. Cada um desses é um marco tecnológico que provoca um salto qualitativo na maneira como as sociedades aumentam, ampliam o seu controle sobre o ambiente e sobre outras sociedades, sobre outras áreas, sobre outros territórios. O desenvolvimento tecnológico é intrínseco à qualidade de ser humano. Os humanos todos, desde os australopitecos, sempre desenvolveram tecnologia com uma finalidade. E essa finalidade é de lidar com o ambiente onde eles estão e, ao mesmo tempo, procurar entender e explicar fatos e fenômenos. Até a chegada à era digital, foram muitas as descobertas e invenções. Então, na realidade, o conhecimento técnico-científico é um processo que se acelera de maneira absolutamente radical a partir da Renascença, se acelera mais ainda a partir de 1750 com a Revolução Industrial, a máquina, enfim, né? E hoje, com a revolução da tecnologia, do conhecimento, né? Nós estamos entrando na sociedade do conhecimento, a partir dos anos 70, 80, né? E com raízes nos anos 50, né? O conjunto de invenções na área eletrônica, química fina e coisas do gênero, né? É que realmente há um desabrochar radical, né? No livro A Corrida para o Século XXI, o historiador e escritor Nicolau Sevchenko compara a crescente aceleração dos processos tecnológicos com um passeio de montanha-russa.
A ideia da montanha-russa é uma maneira de fazer uma alusão ao fato de que o que caracteriza o processo tecnológico no século XX é uma aceleração acentuada. Então, mais ou menos como no processo da montanha-russa, você começa a subir relativamente devagar, até um ponto a partir do qual você deslancha e aí a aceleração é cada vez maior, até você passar no loop, e aí a sensação é de vertigem, de perda de controle, e um pouco esse é o modo como eu entendo que seja a onda avassaladora de aceleração tecnológica que caracteriza o nosso tempo, particularmente depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E junto dessa aceleração tecnológica vieram também os impactos provocados por ela. Há um gigantesco impacto sobre a identidade a partir da criação do Espaço Mundial de Comunicação. A partir dos anos 50, você tem a cobertura planetária em comunicação. Na minha infância, Deus e o mundo já tinha rádio, né? Agora, hoje, com o sistema de internet, né, o conhecimento passa a navegar nas ondas eletromagnéticas retransmitidas por satélites, o mundo encolheu. Qualquer moleque em qualquer parte do mundo hoje está acessando joguinhos, está acessando filmes, está acessando visões de mundo que são de outras partes do planeta, né? As pessoas estão se tornando multilingües, né? Poliglotas cada vez mais, né? Porque você tem que acessar material de diversos tipos, né? Então, nós estamos criando uma civilização planetária. O que caracteriza o nosso período é a extrema aceleração desse processo. Nos outros momentos, o processo tecnológico de um salto para o outro levava questões de milênios, inicialmente, depois de séculos, e no nosso tempo ele se faz em termos de décadas, e às vezes até de quinquênios ou de 3 anos. Então, nós estamos vivendo um momento de encurtamento do tempo em termos de aceleração tecnológica. E ela é cada vez mais um processo que invade vertiginosamente não apenas as diferentes formas de produção na esfera da economia, mas o próprio cotidiano e o modo de vida das pessoas nas mais diversas partes do mundo, numa abrangência de escala global. No último dia 31 de outubro, chegamos à marca de 7 bilhões de pessoas no mundo. E segundo a Organização das Nações Unidas, 5 bilhões não têm acesso à internet. Mesmo com o crescimento em progressão geométrica das tecnologias digitais, a humanidade ainda vive antigos dilemas. E um deles é a exclusão. A luz elétrica, o livro, a televisão, o telefone, o computador, a internet. Exemplos de tecnologias que mudaram o cotidiano de muita gente. Mas ainda hoje, nem todas são utilizadas por grande parte da população, principalmente as tecnologias digitais. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio realizada pelo IBGE, em 2008, apenas 31,2% das casas brasileiras tinham computadores e 23,8% estavam conectadas à internet. O dever ético que se impõe no uso das tecnologias é de fazer com que elas sejam utilizáveis e acessíveis para todos. E eu acho que aí está o ponto em que a gente pode fazer a ligação entre o uso da tecnologia com a educação. O principal dilema ético é se as novas tecnologias não servem, em alguma medida, para aumentar o poder de um ser humano sobre outro, em vez de produzir, de fato, fraternidade, solidariedade, cidadania coletiva. Essa é a questão ética central. No mundo do trabalho, a presença das tecnologias gera outras questões éticas. Enquanto para as empresas investimento tecnológico pode ser sinônimo de sucesso, para muitos trabalhadores, tecnologia pode significar a substituição do homem pela máquina. Não é o que pensa o historiador e professor Leonardo Trevisan, do Departamento de Economia da PUC de São Paulo. A minha visão é de que tecnologia não é esse monstro, tecnologia não é esse diabinho que nós estamos acostumados a tratar, não é? Quando você fala das principais mudanças que a tecnologia traz,
O que a gente precisa deixar bem claro é que a tecnologia pode ser um grande aliado do trabalhador para ele conquistar muitas mudanças. Para o trabalhador, a tecnologia não significa necessariamente que ele vai ficar fora das mudanças do seu tempo. A tecnologia em si não é nem boa nem má. Ela é indiferente. É o uso que damos a ela que vai fazer com que ela seja boa ou má. E, portanto, ela em si mesma não tem o que assustar. O campo da educação também viu de perto as mudanças tecnológicas. Do giz à lousa interativa, as escolas estão criando estratégias para se apropriar das novidades geradas pelas tecnologias digitais. A nova tecnologia permite que o professor também se torne interessante para os seus alunos usando a tecnologia. Eu não conheço nenhuma nova tecnologia que não seja educacional. Todos os processos de formação de novas ondas tecnológicas, eles nascem invariavelmente em laboratórios de universidade. As novas tecnologias não são apenas uma coleção nova de ferramentas, elas são um novo ambiente, elas caracterizam um novo ambiente e, portanto, uma nova cultura. Elas mudam o quadro cultural dentro da escola e o quadro do currículo, portanto. Nós não precisamos mais, na humanidade, de nada que diminua a nossa condição de existência coletiva. Por isso, é preciso cautela para que a gente não tenha, de um lado, a informatofobia, né, que é a rejeição a essas plataformas, e, de outro lado, a informatolatria, ou seja, a adoração quase religiosa em relação a esse mundo. O objetivo final é a capacidade de vida da humanidade e da vida em geral. Se assim não for, não tem para quê. Os dados do último PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, revelou que no Brasil 53% dos estudantes na faixa dos 15 anos têm internet em casa. Esse número corresponde à média europeia de 10 anos atrás. Hoje, cerca de 90% dos estudantes de países europeus estão conectados nas próprias residências. Esses números mostram como o Brasil ainda precisa avançar quando o tema é acesso às tecnologias. O acesso e a apropriação dos recursos tecnológicos como direito de todos. Esse é o tema do Contexto, com a pesquisadora e coordenadora educacional da TV Cultura, Mônica Gardelli Franco. Confira. Tecnologias, direito de todos. Se a gente pensar, conceber as tecnologias como um instrumento super importante de intervenção no mundo, de interpretação da realidade, como está colocado, como a gente pode observar nos dias de hoje, a gente pensar que parte da população, parte das comunidades não tenham acesso a esse importante instrumento é negar um direito a essas pessoas de intervir no desenvolvimento da humanidade de acordo com aquilo que elas acreditam, de acordo com as suas culturas, de acordo com os seus ideais de mundo humanizado. A relação entre acesso e apropriação. Para que a apropriação seja crítica e consciente, esses conteúdos que são gerados e que são disponibilizados através das tecnologias, eles devem ser analisados num ponto de vista com um pouco mais de criticidade, E o acesso ele é fundamental para garantir, para possibilitar essa apropriação, mas ela não garante, o acesso não garante a apropriação crítica e consciente para um uso adequado, Porque a tecnologia ela te oferece conteúdo e você usa isso, Esse uso ele só será adequado se tiver uma análise crítica sobre os conteúdos que são transmitidos e circulam dentro das tecnologias. O papel da educação. O papel da educação é fundamental. Mais do que ensinar a usar a tecnologia, os educadores e todos aqueles que
trabalham em processos de formação, eles precisam estar atentos a colaborar com esses indivíduos para que interpretem esses conteúdos e façam um uso ético, né, com um direcionamento, com um objetivo de construção da sociedade que desejamos. Hora de uma rápida pausa no programa de hoje. E se você quiser conferir a publicação eletrônica desta série, não perca tempo. Visite a página do Salto para o Futuro. O endereço é www.tvbrasil.org.br/salto. E fique ligado, porque no próximo bloco tem muito mais. Venha com a gente visitar o Museu da Pessoa em São Paulo e veja como a tecnologia pode contribuir para a preservação da memória social. A gente volta já. Estamos de volta, agora a gente leva você para conhecer uma experiência de inclusão digital. Um projeto do Sesc Madureira, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Além do acesso à rede, o usuário que vai até lá pode participar de oficinas e atividades voltadas até para quem nunca esteve diante de um computador. Dá só uma olhada. O projeto Internet Livre do Sesc existe desde 2002 e é um espaço dedicado à cultura digital. Bom, desde 2002 nós já começamos a implantar as salas, a fazer os estudos, muito inspirados que nós estávamos de algumas experiências acontecidas no Sesc de São Paulo. Então nós implantamos nas unidades aqui no Rio de Janeiro e desde 2002 nós estamos aí avançando, procurando cada vez mais aprimorar esse projeto. No Rio de Janeiro, 5 unidades do Sesc contam com o projeto Internet Livre. O salto foi até a unidade de Madureira para conhecer de perto o dia a dia de um desses espaços. A gente trabalha de segunda a sexta, de 1h da tarde até 9h30 da noite, né? E de sábado, de 9h da manhã até 5h30 da tarde. Aí eles vêm, ficam 30 minutos. Caso tenha uma fila de espera, né? Porque tem até um sofazinho ali, o pessoal que, tipo assim, chegou, já não tem, são 12 máquinas, né? Então, estou ocupada as 12. Então, eles esperam, quando dá 30 minutos, aparece aqui no meu monitor quem entrou, o primeiro, o segundo, o terceiro que entrou. Aí eles vão saindo, vão dando a vez para o pessoal que já está na fila. Daí, quando dá 30 minutos, sai, já entra, o pessoal retorna. Ficam revezando de 30 em 30 minutos. E aqui vem, assim, toda a faixa etária de idade. Vem novos, vem o pessoal, o adolescente, vem os adultos, vem os idosos. Eu aprendi aqui a usar a internet. Eu conheci esse espaço porque eu faço balé aqui no Sesc, balé sapateado, e as minhas amigas, elas frequentam aqui. Aí a gente ficava aqui à toa, elas falavam, vamos lá pra internet e tal. Aí eu vim junto com elas. Eu costumo frequentar principalmente agora, porque eu tenho computador em casa, mas meu computador quebrou. Então, principalmente agora, eu tô vindo direto pra cá. Maria José, qual o objetivo do projeto Internet Livre? Bom, o primeiro objetivo, quando a gente começou a implantar o projeto, era de fato de inclusão, né? Há muitos anos que a inclusão digital está em pauta, mas atualmente a gente já considera que é um projeto bastante inclusivo e ele precisa ir além apenas da inclusão. Nesse objetivo de ir além da inclusão digital, as nossas atividades elas são bastante socioeducativas, vamos dizer assim, e culturais. A programação ela é também para quem já domina um pouco, né, esse universo e para quem está começando. É o caso de Dona Luísa, que soube do projeto por uma amiga e resolveu se inscrever em uma das oficinas. Apesar de ter um computador em casa, ela diz não ter muita intimidade com a máquina. Me atualizar um pouco, né? Porque quando a pessoa para de trabalhar, afinal de contas, sai de moda. E eu já parei de trabalhar há bastante tempo. Aí eu quero entender e conhecer um pouco mais disso, né? Além do acesso à internet e das oficinas, o espaço do Sesc promove ainda a troca de experiências entre as diferentes gerações. É muito importante, é muito legal. Você conhece muitas pessoas, você conversa, é muito legal. Bom, acho que o espaço aqui é importante porque oferece internet para as pessoas que não têm condições de comprar computadores e ter internet em casa.
Então, acho que é importante justamente para isso, para as pessoas terem acesso aos novos métodos da tecnologia ultimamente. A importância, principalmente, é pelo nosso objetivo, que a gente não quer somente que ele entre no mundo da internet, que ele saiba transitar por esse mundo de uma forma consciente, de uma forma criativa, de uma forma reflexiva, inclusive, né? Então, a importância é essa, é termos mais um meio de trabalhar com a questão da educação, da cultura, né? E da vida social, vamos dizer assim, dessas pessoas que procuram esse programa no SESC. Na era digital, a palavra memória está associada à capacidade de armazenamento de dados, de forma temporária ou permanente. Mas vamos falar de outra memória, ou de outras memórias. Afinal, do encontro das tecnologias digitais com as lembranças que vivem em cada um de nós, surgem outras possibilidades de contar nossas histórias. Tecnologia e memória, esse é o tema do Contexto com a educadora Zilda Kessel. Acompanhe. A memória antes das tecnologias. As narrativas orais, elas são a experiência talvez mais viva e mais antiga do que é você poder lembrar e compartilhar a sua história, a sua memória. Várias culturas que não tinham outros meios de outras tecnologias de escrita, por exemplo, isso foi a base absoluta da preservação de uma experiência vivida e da transmissão às novas gerações, né? Então, o relato oral, ele é fundamental. E o fato de você ter a escrita, por exemplo, não substituiu a importância de um relato oral. A memória e as novas tecnologias. É uma questão super interessante, porque se a gente for ver na perspectiva do tempo, quer dizer, as memórias primeiro, elas guardadas no nosso corpo, quer dizer, na nossa lembrança, elas eram compartilhadas oralmente, né? E se a gente for pensar, a primeira tecnologia da memória, ou uma das tecnologias dessa preservação, foi a escrita, né? No momento em que ela sai do meu corpo e ela, a gente consegue imprimir ela em algum lugar. Na parede, nas pedras, enfim, no papiro, enfim, a gente ganha uma tecnologia que permite a gente preservar muito mais do que aquilo que a gente corporalmente podia. Então, isso já foi um passo enorme, né? Quando vem as novas tecnologias, essa possibilidade de guardar, ela é elevada ao infinito. Então, as novas tecnologias, elas permitem, primeiro, você registrar esse relato oral, né? E isso é fundamental na medida em que você tem culturas que ou se extinguem ou estão se modificando, e o espaço de vida de uma pessoa, eles têm até 100 anos, vamos dizer assim. Então, as tecnologias são fundamentais para essa preservação. Registro e preservação de memória. Os gregos falaram isso, né? Tem lá uma passagem de um diálogo do Platão que se chega a um rei e diz assim: inventamos o remédio para a memória. Aí o rei pergunta: e qual é esse remédio? Ah, esse remédio é a escrita. E o rei responde: vocês não inventaram o remédio, vocês inventaram o veneno, porque na hora que a gente registrar tudo, a gente não vai mais precisar lembrar. Eu acho que isso é uma passagem linda, né? Que mostra o seguinte, aí ele diz o seguinte: não, vocês lembraram para rememoração, ou seja, a escrita pode te ajudar a lembrar, mas ela pode te ajudar a esquecer se você só registrar e não tiver mais nenhuma relação com ela. Eu acho que esse é o sentido que a gente tem que pensar sobre as novas tecnologias, porque elas, de fato, permitem preservar tudo, desde que a gente possa, de alguma maneira, alcançar esse registro e revivê-lo, reviver pela leitura, reviver pela possibilidade de contar ao outro, eu poder pegar um relato do meu avô e contar ao meu filho, quer dizer, necessariamente ela nos ajuda, mas ela não é uma condição, não está resolvido, né? Eu acho que nesse sentido a gente tem que olhar os acervos em geral de relatos, de histórias, de experiências vividas, como uma metade do caminho, e a outra metade é construir meios de acesso para que as pessoas possam entrar em contato com essa memória preservada.
E por falar em memória, você já parou para pensar em tudo que já viveu? O lugar onde nasceu, os caminhos que percorreu, as coisas que já presenciou durante todos esses anos? E já pensou também que a sua história de vida pode ser uma fonte valiosa para reconstituir a memória de um lugar ou de uma época? Foi a partir de muitas histórias de vida que, em 1991, há 20 anos, surgiu o Museu da Pessoa. A sede fica em São Paulo, mas as ações do museu se espalham por diversos lugares do país. Um museu virtual para valorizar e preservar histórias de vida. Foi com essa ideia em mente que a historiadora Karen Workman criou o Museu da Pessoa há quase 20 anos. O museu tem sede em São Paulo e desde o início utiliza a tecnologia para democratizar e ampliar a participação das pessoas na construção da memória social. A gente começou com a ideia da base de dados, dos vídeos gravando as histórias, e fomos pioneiros no Brasil no multimídia. Então, em 93, nós lançamos o museu com uma experiência, não existia nem CD-ROM ainda, mas nós lançamos o museu num protótipo dos primeiros programas multimídias que começavam. O que significava isso? A pessoa contava a história, então você tinha o trecho da história, um pouco do vídeo e ilustrações com fotos daquela história. Então, assim nasceu a ideia de um museu que inseriam narrativas multimídias. Atualmente, o acervo do museu tem cerca de 15 mil depoimentos, todos de pessoas que moram no Brasil. Qualquer um pode contar sua história pela internet ou aqui mesmo, no estúdio do próprio museu. O objetivo principal do museu foi criar um museu. O que é um museu? Um museu é um lugar onde a gente preserva o que a gente acha que é importante. Então, onde esse museu, especialmente, tivesse um objeto diferente, que são as histórias das pessoas. Então, a ideia do museu foi dar importância às pessoas comuns. Todas as pessoas de uma sociedade podem ter a oportunidade de ter a sua história de vida preservada e essa história fazer parte de uma memória que, no fundo, pertence a todos. Em 2001, a equipe do Museu da Pessoa inovou mais uma vez, com a criação de um programa voltado para a formação de professores. Ele tem por objetivo formar professores para que, juntamente com os seus alunos, são professores de ensino fundamental 1, para que eles, com os seus alunos, registrem a história da cidade ou do entorno ali da escola. E com esta ação, a gente também tem por objetivo aproximar a escola da comunidade, dar uma outra qualidade, possibilitar uma outra qualidade de construção dessa relação. O programa de formação tem várias ações, dentre elas a Memória Local na Escola, que acontece durante todo o ano letivo e é destinada a professores de escolas da região Sudeste. A equipe do museu também pretende levar o projeto para outras regiões do Brasil. Cada encontro é um passo na metodologia para chegar até a entrevistar um morador da cidade e aí, a partir dessa entrevista, constroem textos e desenhos e aí culmina com um produto, uma exposição numa praça pública. Os diferentes projetos chamaram a atenção de outros países e atualmente o Museu da Pessoa é formado por 4 núcleos nos Estados Unidos, Canadá e Portugal. Consultando o acervo, é possível encontrar algumas histórias engraçadas, surpreendentes e outras emocionantes. A ideia é que memória social, construída democraticamente, cria diferentes perspectivas de uma sociedade. A memória social é o conjunto de memórias de uma sociedade. Então, quando o museu cria a possibilidade e vamos dizer, um lugar, ainda que virtual, para que essas memórias estejam lá, ele está contribuindo para enriquecer, não só preservar, mas enriquecer e ampliar o tipo de conteúdo de que essa memória social é feita. Meu nome é Mário Albanese, eu sou músico por definição e berço, nascido em São Paulo, aos 31 de outubro de 1931. Sou advogado, jornalista, ecólogo, mas acima de tudo um paulistano que se orgulha da cidade onde nasceu e que pretende morrer aqui.
Se você quiser saber mais sobre o Museu da Pessoa, visite o site www.museudapessoa.net. Fim do segundo bloco e já você acompanha uma entrevista aqui no programa. O nosso convidado é o professor da PUC de São Paulo, Fernando Almeida. Essa é a ideia da escola, é manter sempre o pé no concreto do trabalho, da organização da sociedade, da disciplina, do convívio em grupo com as delicadezas da arte, da cultura, da afetividade, da contínua capacidade de pensar numa sociedade melhor. Não saia daí, Salto para o Futuro volta já. Estamos de volta com o terceiro bloco de hoje e é hora de acompanhar uma entrevista com o professor e pesquisador Fernando Almeida. A relação da web com o currículo e o papel das tecnologias no processo educativo estão entre os temas desse bate-papo com a repórter Lara Carvalho. Fernando Almeida é professor de pós-graduação da PUC de São Paulo e pesquisa a área de impactos da tecnologia no currículo. E é sobre esse tema que a gente vai falar na entrevista de hoje. Vivemos em um momento fortemente marcado pela presença das tecnologias da informação e da comunicação nas mais diversas esferas da vida social e cotidiana. Quais podem ser considerados os principais dilemas sociais e éticos surgidos em torno dessa realidade? Bom, em primeiro lugar, o dilema ético é com relação à possibilidade de acesso deste enorme material produzido por tantos homens, por milhões de homens que trabalharam para que a tecnologia fosse elaborada em tanto tempo, e isso ser de acesso a todos. Isso é o grande dilema inicial, que todos possam ter acesso a isso. Porque essas tecnologias, hoje em dia, elas são muito mais do que um adereço social. Ele começa a se constituir na própria forma do homem se comunicar, se conhecer, conhecer a realidade e poder participar dela. Então, é menos do que uma aquisição de consumo deste material, mas de apropriação humana deste material. Esse é o primeiro dilema ético. Agora, tem dilemas econômicos daí resultantes, como o dilema do domínio, não só do acesso, mas da compreensão deste mundo para que se possa interferir nele, não é? E do ponto de vista educacional amplo, é aquilo que Paulo Freire dizia: não basta eu ter acesso à leitura, mas eu conseguir ler o mundo que está por trás das letras. O dilema que hoje educacionalmente se coloca com relação à tecnologia é: que mundo é este? Como é que ele se relaciona comigo? Como é que eu posso transformá-lo? Como é que eu posso compreender as arapucas que ele pode montar para mim? Como é que ele pode me tornar um mero consumidor de materiais e não um sujeito daquela tecnologia? Agora, tem dilemas de outra natureza, como o dilema do conceito de arte, do conceito de cultura, do conceito de relacionamento humano, que é um dilema quase psicológico. O que este mundo traz nas relações entre as pessoas? A relação psicológica, a relação de afeto, relação de autoconfiança, relação de perspectiva de futuro, de sonho. Essas coisas todas são colocadas no bojo da tecnologia inserida na sociedade. Como esses dilemas têm influenciado as práticas escolares e principalmente o currículo? A escola, eu diria assim, para usar uma figura de linguagem, ela está assustada. Ela está assustada com o que está acontecendo. Agora, ela tem enfrentado de maneira talvez ainda atabalhoada, mas ela já entende que tem um fato novo para o qual ela tem que se preparar e que é tarefa dela enfrentar. Esse enfrentamento da escola e do currículo, ele se dá em vários níveis. Primeiro, o governo federal. Os estados, os municípios, as famílias, o currículo, as disciplinas, todo mundo está se remobilizando para entender o que está acontecendo e como
atender essa demanda nova da tecnologia, que aparece muito fortemente porque ela vem carregada de um movimento econômico, ela custa caro, ela exige grandes compras, ela exige nova arquitetura da escola para recebê-lo, se é no laboratório, se é nas escolas, se as crianças levam o laptop para casa, se os professores têm direito, se tem financiamento para os professores adquirirem a tecnologia. Então, tudo isso está exigindo um redesenho da escola para o qual ela não está totalmente preparada, nem segura. Mas, ao mesmo tempo, muita coisa mudou nos desafios da escola nos últimos, vamos dizer, 30 anos. Eu vou dar um exemplo. Na década de 80 e no início da de 90, havia uma grande questão que os professores colocavam e que a sociedade colocava aos professores, que era: a tecnologia vai substituir o professor. E 30 anos depois, os professores do Rio Grande do Sul fazem greve porque viram que o computador está trazendo muito mais trabalho para eles e que não estava planejado esse trabalho. Eles estão corretos, não é? Então, se há 30 anos havia um medo que eles seriam substituídos pela máquina, hoje há uma reação de que a máquina está trazendo mais trabalho para ele. Ele hoje tem que ser um professor melhor e tem que ter mais professor para usar. Mais do que nunca, a sociedade começa a ficar atenta a que a função do professor tem que ser redesenhada. Mas não redesenhada para ser diminuída, redesenhada para ser potencializada, criadas outras atividades, demandadas outras competências dele por conta da tecnologia. Isso é bom para o educador. Se hoje há um certo saudosismo com aquilo que era o professor respeitado de 40, 50 anos atrás, daqui a 20, 30 anos o professor será mais respeitado se conseguir ser apoiado pela sociedade toda para ter uma nova formação, uma nova modalidade de valorização dele, inclusive salarial. Em seu texto, Os Limites como Possibilidade de um Currículo Web, o senhor afirma que a web, subcategoria da tecnologia, é uma das formas de organização do currículo. Nesse sentido, qual a relação da web com o currículo e como esse novo currículo pode ser entendido? O currículo é um espaço intencionalmente construído para gerar ocasiões de aprendizagem. Ele organiza a vida do aluno e do professor de tal maneira que, naqueles espaços e naqueles tempos, ele tenha contato com os desafios da vida e com os desafios que podem ser solucionados, que podem ser entendidos à luz da ciência, à luz da linguagem, à luz da matemática, à luz das artes, à luz da compreensão do próprio corpo. Então, o currículo é o lugar agradável que o aluno deve percorrer com o professor para aprender. Mutuamente, o aluno aprende, o professor aprende, e essa aprendizagem tem um conteúdo específico, que é o conteúdo das ciências, que é o conteúdo da cultura universal, principalmente a ocidental, construída nos últimos, vamos dizer, 10 mil anos. É uma longa história que está à disposição do aluno para que ele compreenda a atualidade por aquilo que os seres humanos já deixaram para ele há muitos milhares de anos atrás. Esse é o sentido do currículo. Agora, como é que a web entra nisso? Antes, os conteúdos que eram apresentados aos jovens para se aparelhar para enfrentar o futuro eram os conteúdos dados pelos livros, eram os conteúdos dados pelas bibliotecas, pelos museus, pelas histórias que os avós contavam, pelas pinturas nas paredes das cavernas, quer dizer, tudo que era registro de conhecimento da humanidade estava disponível à criança. Só que os documentos que registravam isso eram documentos pesados, eram documentos de difícil transporte. A web, o que ela fez é trazer muito conhecimento, organizado em forma ágil e de fácil transporte, de acumulação em poucos espaços, em pouca localização, e isso é muito fácil, facilita muito o acesso. Não garante o conhecimento. Então, embora a web
ofereça enormes informações novas que permite você reorganizar o currículo, mas ele não é o currículo como um todo. Ele é um conteúdo que, se for curricularizado, vamos dizer assim, ele sim gera um conhecimento talvez mais interessante, mais criativo, mais ágil, mas em nada o conteúdo trazido pela web substitui o trabalho de assimilação que é feito em dupla mão. É feito com o aluno e é feito com o professor, é feito com a classe, é feito solitariamente, é feito com a família, é feito com a comunidade. A web não substitui essa longa composição de tecido que é trazido pelo conjunto da sociedade. Quais são as possibilidades do trabalho do professor, considerando então esse currículo web? Existem limites? Creio que o que a web traz, pela acessibilidade mais fácil, pela riqueza de conteúdos, é provocar o professor para colocar novos limites a si mesmo. Mas novos limites como possibilidades, não como enquadramento. Limites como crescimento e não como castração. Agora, o que seriam esses limites para além, essas utopias que a web coloca? E que não existiam em outras modalidades de aprendizagem, em outras condições de aprendizagem. Primeiro, é o acesso ao mundo inteiro. Não é? Hoje é possível se falar com a África, ou com a Oceania, ou com o interior mesmo do Brasil, com uma enorme facilidade. Isso faz com que alunos e professores no interior da escola possam se entender cidadãos universais. De outro lado, uma coisa importante é a atenção que o professor vai ter para que não reduza as relações afetivas e as relações entre pessoas às relações de clique. Ou seja, ouvi há algum tempo atrás uma palestra do Bauman que dizia que ele estava preocupado e ao mesmo tempo atônito com uma mensagem de um jovem twitteiro ou facebookeiro do Facebook que dizia: fiz 500 amigos nesta semana. E o Bauman dizia: eu não fiz 500 amigos na minha vida toda. Não é? O que é o conceito de amizade ao que os dois se referem? O Bauman dizia: a diferença do outro amigo dele é que ele desliga a hora que ele quer. Ele desliga o amigo porque ele apaga, ele deleta a figura dos amigos. No Facebook tem uma coisa lá, lista dos melhores amigos. Você pode mudar dia a dia, acrescentar, tirar, etc. Na vida da gente não pode. Tirar um amigo, o que significa? Então, essas questões a escola tem que trabalhar para não identificar a quantidade com a qualidade da amizade. Isso vale para o conhecimento. Quer dizer, o fato de eu ter muita informação não garante a qualidade da aprendizagem, porque informação não é a mesma coisa que conhecimento. O processo de passagem da informação para o conhecimento se dá com um longo trabalho didático-pedagógico, motivacional, valorativo, que faz com que eu pegue uma coisa que é um dado ou é uma informação solta e sem significado para algo que eu jogo para dentro de mim. É como alimentação. Eu não como qualquer coisa. Então esse espaço entre a obtenção da informação e a introjeção daquilo que é o conhecimento é que dá prazer de conhecer. E a escola tem que ser um lugar de prazer de conhecer. O que não quer dizer só fartura do conhecimento. Para finalizar, como a escola pode contribuir para o acesso democrático e para uma apropriação crítica dessas tecnologias? Bom, a escola, ela tem que lutar muito para ser isto que você me perguntou, a apropriação crítica da tecnologia, porque ela hoje está dividida muito entre a sua função pragmática de formar para o mercado de trabalho, pragmática de ter índices de rendimento X ou Y, parecido ou não parecido com a Finlândia, mas a escola tem a função também de ser
uma consciência da sociedade. É ali que, contraditoriamente, a sociedade se repensa. Ali existe a função de continuar que a sociedade sempre foi. Eu quero preparar minha filha para ser o que eu fui. Mas na escola ela aprende a me superar, a ir além de mim mesmo. Então a escola tem essa ambiguidade de preparar a partir do que fomos, mas não está contente com tudo que somos. Agora, essa função, ela pode ser diminuída se a escola não tiver o senso crítico contínuo de dizer: não sou uma mera preparadora para o mercado de trabalho, não sou uma mera preparadora para as pessoas serem funcionárias de grandes empresas. Eu quero que elas tenham um emprego, que elas tenham trabalho, que elas tenham habilitações profissionais para enfrentar a vida. Mas eu quero que ela possa continuar a curtir um museu, a saber fazer um bordado, ou a conseguir ir a um jogo de futebol com as crianças, a valorizar o plantio de alguma coisa no jardim da sua casa, ou encontrar com os amigos no fim de semana. Essas coisas, só que com um novo conteúdo, que é o conteúdo de uma cultura mais globalizada como a gente tem hoje, mais humanizada como a gente pode vir a ter. Essa é a ideia da escola, é manter sempre o pé no concreto do trabalho, da organização da sociedade, da disciplina, do convívio em grupo com as delicadezas da arte, da cultura, da afetividade, da contínua capacidade de pensar numa sociedade melhor. Em 1971, o cientista Alan Kay disse que a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. E como o futuro se faz ou se inventa, hoje é importante refletir sobre o real papel das tecnologias no desenvolvimento humano, especialmente no que diz respeito à educação. E quando falamos sobre currículo e tecnologia, a serviço de quem eles estão? A pergunta, que é o título desta série, também é o tema do Mosaico. A serviço da população socialmente desfavorecida, para que ela tenha melhores condições de lutar pelos seus direitos. A tecnologia, na verdade, é um elemento ausente do currículo. Ela chama atenção por estar ausente do currículo. O currículo se dedica a áreas de comunicação, a área das matemáticas, a área das ciências, as ciências naturais, as ciências físicas, mas a interação entre todas essas áreas, que seria o processo tecnológico, não compõe em si só uma disciplina. E, nesse sentido, eu acho, temos aí uma lacuna muito grave, porque, hoje em dia, mais do que nunca, a nossa realidade, o nosso cotidiano, as nossas relações, não apenas no dia a dia, em escala local, mas em escala global, estão profundamente dominadas pelo processo tecnológico, e quanto nós menos entendemos esse processo, mais seremos vítimas e mais seremos levados por ele, ao invés de termos o controle da situação. Tecnologias e currículo têm uma finalidade: elevar a nossa condição de existência, a serviço da decência, a serviço de uma vida que não desertifique o futuro, que não esterilize os nossos sonhos, que não torne a nossa existência menor do que ela é. Por isso, a tecnologia no currículo é exatamente a mesma função social que tem de ter a escola: fazer com que a humanidade seja mais, em vez de ser menos. Todas juntas e todos juntos, senão, não precisa. Tecnologia e currículo a serviço de quem? Quem organiza o currículo? Quem organiza o currículo são aqueles que estão no poder. E ao organizar o currículo, o objetivo deles é muito claro: é a manutenção da sua condição de poder. Eu acredito que a tecnologia nos oferece hoje possibilidade de contestar esse poder que procura se manter a todo custo. O programa de hoje está quase no fim, é hora de você conhecer o que vai ser destaque no Salto de amanhã. Vamos falar sobre a formação das redes de aprendizagem. Afinal, o que são e como se formam as redes de aprendizagem?
Conheça o Instituto Faça Parte e saiba o que é o selo Escola Solidária. Acompanhe também as atividades do Núcleo de Educação Corporativa, que forma professores de cursos técnicos do SENAC. E as redes de aprendizagem estão entre os temas da entrevista de amanhã com Lucila Ciotti, superintendente de operações do SENAC. Porque antes o foco era na ensinagem, vamos dizer assim, né? Esse termo tem sido até usado bastante agora. E esse foco está mudando para a aprendizagem. O programa de hoje termina aqui. Mas amanhã você já sabe, temos um novo encontro neste mesmo horário. Aqui na TV Escola. O canal da educação. Tchau. Tchau.